Olá, boa noite. 24 de junho de 2016. Vamos falar um pouquinho hoje sobre crime de tortura. Lembrando que quando a Maria do Rosário falou lá na Câmara dos Deputados que os militares eram torturadores. Isso, ela falou que eram torturadores. E aí, Bolsonaro é, pediu no plenário um direito de resposta, né? Um direito de resposta. Ele falou assim: você lembra aquela vez que você me chamou de estuprador? Eu disse que você não te estupraria, que não te estupraria porque você não merece. Não. Aí os especialistas colocou o estupro na condição de merecimento, mas esqueceu o não. E naquele vídeo na qual Bolsonaro, defende alguns projetos de lei, e o Bolsonaro estava falando com um grupo de repórteres, ela chegou interferindo, esbravejando, falando que ele era estuprador. E ele falou: vocês estão gravando isso? Ela me chamou de estuprador, vocês estão gravando isso? E aí, ele respondendo, sendo que ela tinha colocado ele na condição de estuprador, ele falou assim: jamais eu ia estuprar você, porque você não merece. Tenho jamais ia estuprar você, porque você não merece. Não merece. Dá até campanha isso aí. Dá até campanha. Mas ele relembrou, falou. Esse remember que ele fez em plenário foi o que originou um processo no STF. Né? E aí, voltando para quando a Maria do Rosário falou que os militares eram criminosos, vamos falar de quem então? Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou o DOI-CODE paulista de setembro de 70 a janeiro de 74, que na Comissão da Verdade falou que ele era um coronel torturador. A mídia fala, todo mundo fala, esses esquerdopatas, televisão comprada, mídia comprada, blog sujo, tudo isso fala que o coronel Brilhante Ustra era torturador. Por que ele não era torturador? Porque a lei de tortura no Brasil foi promulgada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1997. Foi a lei 9.455, repetindo, lei 9.455. Mas por que foi aprovada tão tarde assim? Porque naquela época o Brasil não era membro da ONU. Naquela época o Brasil não fazia parte ainda, não tinha em convenção, em tratado internacional, não tinha ainda a Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando então que o Brasil, em convenção, fez o pacto com aceitando a Declaração Universal de Direitos Humanos? Quando então? O Brasil, em Assembleia Geral, participou em 10 de dezembro de 84 e ratificou, aceitando a convenção, em 28 de setembro de 1989. E aí a ONU pressionou o Brasil a estar promulgando algumas leis para se enquadrar na Declaração Universal de Direitos Humanos, porque atrás da ONU existe um Banco Internacional de Desenvolvimento Social, e o Brasil tinha alguns compromissos a seguir. Compromisso esse, diminuir taxa de homicídio, compromisso como esse, analfabetismo, um compromisso como esse, desenvolvimento social, saneamento básico. Então tinha alguns compromissos que o Brasil tinha que cumprir, e alguns compromissos tinham que ser cumpridos com algumas leis, para ter o quê? Para ter o quê? Liberação de financiamento de bancos internacionais, no caso o FMI, para um desenvolvimento do
país naquela época. E em 97 o Brasil estava num grau civilizatório propício para novas leis, na qual o Brasil assinou todos os tratados, participa de todos os tratados e convenções da ONU. E como é que então colocam o coronel Brilhante Ustra como torturador? Porque naquela época você tem que catar a lei e levar para a época. E a lei ela não tem que voltar para penalizar, para agravar a pena. A lei só pode ser retroagida para beneficiar o apenado. Então eles catam a lei de 97, joga lá de 70 a 74 e quer colocar os militares, o coronel Brilhante Ustra como um torturador. Não cabe. Naquela época não cabe. Não é à toa que ele, Comissão da Verdade, fez recursos internacionais e os tribunais internacionais falaram assim, não tem como. Não tem como, por quê? Porque naquela época não existia, o Brasil não fazia parte da convenção. O Brasil não tinha aderido aos direitos humanos ainda. Naquela época não existia o crime de tortura. Mas a guerrilha de esquerda comunista cometeu roubos, assassinatos e sequestros. Isso existia. Por exemplo, na época não existia o crime de terrorismo. Então eles não foram condenados, investigados e presos por terrorismo. E logo depois esses mesmos que roubaram, sequestraram e mataram, foram anistiados e vieram para o Brasil. Inclusive, hoje aqui é a presidente afastada do Brasil. Então, eles são muito mentirosos. Por isso que o Bolsonaro ele tem debates acalorados, cheios de emoção, eles têm aquelas oratórias explosivas, porque ainda ele chama, vamos lá na biblioteca, eu te mostro um livro. Porque petista é assim, eles não pegam livro e lê e estuda. Eles reproduzem o que ouvem da boca dos outros. E acham que eles reproduziram da boca um do outro é conhecimento. Não é. A ideologia é isso. Um tira a ideia e passa a ideia para o outro. Mas não onde você estudou. Cadê a bibliografia? Quem escreveu o livro? Então, eu indico um livro para vocês que querem ver o outro lado da história, Rompendo o Silêncio do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Baixa na internet, vou colocar no rodapé aí, o livro dele. É um bom livro para você entender o outro lado, porque o lado dos esquerdistas é só você ligar a televisão que você fica sabendo. Né? Então que para eles é ditadura. Houve um regime de militares. A cada 5 anos vinha outro e assumiu o poder. Né? Então a gente tem que guardar aí as proporções. E teve muito desenvolvimento naquela época. Muito. Coisa que o período democrático nunca conseguiu fazer. Né? Porque o período democrático só foi usado por uma ideologia comunista para quê? Para roubar. Hoje o sinônimo de roubo no país é uma ideologia comunista. Então fica aí para vocês refletir e pensar. Espero que o Brasil saia desse sufoco e relembrando, Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel, que chefiou o DOCODE paulista, não cometeu crime de tortura porque na época não existia lei que tipificasse a conduta como crime. Pense nisso.